Shalom! Muito bem-vindos, muito bem-vinda. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Como é que vocês estão aí nesse domingo? Tudo certo? Tudo na paz? Dia 18, né? Nós estamos aí seguindo com o nosso devocional, com o livro de Provérbios. Intencional aí da parte de Deus, para mim e para você, nós possamos então ter esse tempo de alinhamento e conhecimento. Antes de mais nada, já quero pedir aí para você compartilhar, né? Com 5 pessoas aí que você acredita que vão ser abençoadas com esse conteúdo, tá? Pessoas que você considera, pessoas que você entende que é da parte de Deus, elas receberem, tá? Então que você possa ser um agente de transformação aí, enviando esse conteúdo para a vida dela. Pastor, o que está acontecendo aí hoje? Então, para você que está chegando hoje, né, nós estamos fazendo uma maratona de devocional. Então, todos os dias, às 12h30, aqui no canal da Monte Sinai, nós temos um encontro marcado, né? Um devocional sobre Provérbios, né? Um livro de sabedoria milenar, um livro que tem códigos milenares para que eu e você aplique em nossa vida diária, que nós possamos ser abençoados, tá? Então, literalmente é algo de Deus para o nosso tempo de crescimento, mês da família, mês de maio. Então, nós, né, como liderança, como pastoreio, então decidimos contribuir, te abençoar com conteúdo, né, do céu. Então, quer ter uma vida abençoada? Leia o livro de Provérbios. Quer ter uma vida de crescimento e abundância? Leia o livro de Provérbios. Então, nós cremos que a leitura do livro de Provérbios é algo que vai somar demais na sua casa e na sua vida. Então, o livro de Provérbios foi escrito por quem, pastor? Foi escrito, então, por Salomão, o homem, segundo a Bíblia, que foi o mais rico e o mais sábio dessa terra. Então, Salomão, literalmente, foi alguém que foi inspirado pelo Senhor, né? Teve um encontro e o acesso à sabedoria para viver o que Deus tinha para a vida dele, para esse tempo. Então, foi algo poderoso. Então, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, livro de Provérbios, o livro de Cântico dos Cânticos. Então, ele é literalmente um homem expressivo dentro da Bíblia, foi filho e mentoreado pelo rei Davi. Então, Salomão, a palavra fala, né, que o rei Davi pegou ele pelas mãos e conduziu, né? Ele pegou Salomão, né? O rei Davi pegou Salomão pelas mãos e caminhou com ele, ensinando os princípios da sabedoria. E quando Salomão teve uma experiência com Deus, quando ele teve um momento de experiência com o Senhor leu literalmente um cheque em branco e disse assim para ele: o que você quer? O que você gostaria de receber de mim? E aí Salomão disse assim: eu gostaria de receber sabedoria para governar esse povo. Queria sabedoria, né, para dirigir as coisas deste reino. Então Deus o abençoou com sabedoria e com muitas riquezas. Então Salomão foi alguém abençoado, alguém que literalmente recebeu o favor de Deus, né, conforme as escrituras. Então Provérbios 18, quem está aí comigo puder, sobe aí o comentário, Provérbios 18. Nós vamos falar hoje sobre a sabedoria no ouvir e a sabedoria no falar. Então é algo intencional de Deus para mim, para você, para as nossas vidas. Então, aqui o livro de Provérbios ele vai estar dividido em alguns tópicos, né? Na Bíblia ele está todo inteiro, mas a sua essência, né? O que ele quer dizer é poder das palavras. Olha só, tem a sabedoria porque a palavra tem poder. Segundo, a tolice do isolamento social, ou seja, nós somos homens e mulheres relacionais. O que é isso, pastor? Nós precisamos de pessoas. Ninguém sozinho fica bem, né? A gente vai ver lá aquele filme do náufrago, né? O cara falando com uma bola, chamando ela de Wilson. Uma pessoa em sã consciência que permanece só em algum lugar por muito tempo, ela começa a sofrer transtornos, né? Ela começa a perder sua essência. Então eu e você precisamos de gente, de pessoas para nos relacionarmos. Pessoas que podem sim trazer peso, dificuldade, mas também a gente possa crescer com elas. Então, a sabedoria de Deus ensina que não viva só. E a justiça e a imparcialidade, ou seja, nós precisamos ser justos, quando o tolo ele trabalha com imparcialidade, ou seja, o que? Algo exagerado, né? Então, um peso desnecessário no julgamento nas coisas,
né? E também ele fala sobre a importância da sabedoria. Então, o contexto geral, né, do capítulo 18 vai falar sobre então, o poder das palavras, tolice do isolamento, justiça e imparcialidade, a importância da sabedoria e, por último, relacionamentos humanos, que engloba especialmente amizade e casamento. Então, Salomão, capítulo 18, é como se fosse algo assim que traz tudo de uma vez só, e ele vem com muito poder, né, com muito poder, muita sabedoria sobre nós. Então, o capítulo 18 ele é bem intencional e nós já vamos começar a lê-lo. Diz assim o versículo 1: o que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, né, nós precisamos viver com pessoas, relacionamentos, né, de pessoas, aonde o que? Pessoas precisam de pessoas. Então, o individualismo extremo e o isolamento é uma atitude de tolo. Olha só o que a Bíblia está falando. E quem evita, então, esses conselhos age com egoísmo. Então, ele está automaticamente rejeitando a sabedoria. Então, quando nós olhamos aqui, o que vive isolado busca o seu próprio desejo. Ou seja, quando eu sou egoísta, quando eu sou alguém prepotente, então eu vou buscar satisfazer somente os meus desejos pessoais. E com isso eu vou me desligar do mundo, né? Então eu vou viver isolado, vou querer só para mim. Só que o querer só para mim vai demonstrar a minha falta de juízo e senso. Então o viver isolado nunca é bom. Versículo 2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas somente em revelar o seu coração. Então, eu queria que você grifasse aí, né? Tolo. Grifa a palavra tolo, grifa a palavra coração. Ou seja, o tolo, ele não tem prazer no entendimento, mas ele gosta de falar o que está cheio o coração dele. Ou seja, ele vai passar o que ele vive, o que ele faz, o que ele deseja, ele vai transmitir, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, Salomão está trazendo assim, ó, a pessoa que vive sem entendimento, na insensatez, vai falar demais e vai demonstrar do que o coração dele está cheio. Então, é algo que a gente precisa entender. Então, o tolo não tem prazer no entendimento, ele não busca por sabedoria em momento algum. Aí, quando você começa a conversar com pessoas que você não sabe o que é que ela, né, preza ou não, do nada ela vai começar a soltar princípios ou coisas que não faz sentido. Ou seja, né, alguém que está, por exemplo, querendo muito viver talvez até uma vida de pecado e adultério. Quando você está conversando com essa pessoa, automaticamente ela começa a falar de outras pessoas, elogiando, falando, nossa, olha que fulano é bonito, que fulano é bonita, né? Olha o corpo desse, olha não sei o quê. Por quê? O coração daquela pessoa está maquinando sempre esse sentimento. Talvez ela não teve coragem ainda de verbalizar o ato, o pecado, mas ela começa a falar. Então, você está falando de futebol, a pessoa vai falar algo com cunho sexual do nada, daí você, opa, por quê? Né? Ou aquela pessoa que solta muito palavrões, algo assim, sabe? Porque o coração dela está cheio disso e chega um momento que a boca não começa mais a passar pelo filtro. Quando a pessoa é emocionada, né, fala demais, vai chegar um momento que ela vai começar a falar e ela vai diminuindo o seu nível de filtros. Ou seja, que ela pode colocar como eu vou falar, um personagem. Então, chegando à igreja, glória a Deus, aleluia, né? Está ali no movimento ou num ambiente de trabalho muito certinho, fala assim, senhor, sim senhora, tal. Só que chega num momento que esses filtros vão abaixando. E aí, de repente, você vê a pessoa falando coisas que você fala, nossa, eu não esperava isso. Então a gente toma muitos sustos, né? Porque às vezes as pessoas, né, vão falar e revelar o que o seu coração está carregando. Versículo 3 diz assim: vindo o ímpio, também o desprezo, e com a vergonha vem a desgraça. Ou seja, aonde, né, a pessoa vive impiamente, ela vai ser desprezada. Eu queria que você grifasse ser desprezado, porque é algo muito de se pensar, né? Todo ímpio vai ser desprezado em algum momento. E com desprezo, né, vem a vergonha e a desgraça. Ou seja, você viver uma vida ímpia vai te acarretar em desprezo, vergonha e desgraça. Então são três coisas assim que nós precisamos evitar, cuidar, porque é isso que vai gerar uma vida ímpia. Águas profundas são a palavra da boca do homem, mas ribeiro transbordante. Aqui nós vamos ver algo bem legal. Águas profundas são as palavras da boca
do homem, ou seja, o homem pode falar com profundidade, de um conhecimento lógico, ou seja, ele pode ter domínio sobre uma área da vida, sobre agricultura, alguém que cresceu nesse ambiente de agricultura, que foi, né, nesse lugar ali, ele fala com muito domínio. Mas ribeiro transbordante é só aquele que acessa a sabedoria. Por quê? Porque o homem sábio ele não retém, ele transborda. Não é que ele deixa vazar, isso aí pode ser um vazamento. Não, ele transborda, ou seja, ele nunca perde o que ele tem e a tal ponto que ele começa a transbordar. Então, nunca acaba o conhecimento dele, mas ele sempre tem algo para doar, literalmente. Então, o transbordo é o significado de alguém que tem sabedoria. Então, você pode falar com profundidade de algo, mas se você não tem a sabedoria de Deus, não vai haver transbordo. Então vai chegar o momento que você vai falar e vai secar. Mas quando eu guardo o Senhor, quando eu acesso a sabedoria de Deus, então eu começo a ser uma pessoa transbordante. Versículo 6 diz assim: os lábios do tolo entram em contenda e sua boca clama por açoites. Ou seja, mais uma vez Salomão falando, cuidado com as suas palavras, cuidado com o poder da palavra, por quê? Se você viver tolamente, você vai entrar em confusão. Você vai falar no momento errado, você vai pronunciar algo que não era para ter falado, então você vai entrar em alguma confusão na sua vida. Em alguns momentos você vai literalmente colher o que você planta. Então palavras são sementes. Então toda vez que eu falo demais, que eu falo na hora errada, eu vou colher consequências. E aí a palavra de Deus fala assim, né, os seus lábios procuram contenda, né? E a sua boca está clamando por açoite, ou seja, todo tolo vai ser corrigido. Ou vai ser corrigido em amor pela vida, né, por Deus, ou em amor pela vida, ou talvez duramente pela vida, pelos seus familiares, por algum momento. Então a gente sempre vai ser corrigido. E esses açoites, literalmente o cara que vai apanhar o tempo todo, vai apanhar da vida emocionalmente, espiritualmente. Por quê? Porque ele é tolo, ele não sabe, né, desonrar o que ele carrega, ele não fala do que ele vive, então é algo que ele vai sempre buscar. E o versículo 7 complementa, diz assim, a boca do tolo é sua própria destruição. Ou seja, a boca do homem, ela tem poder para curar e poder para ferir. Então o homem acaba causando própria destruição com a sua boca. E seus lábios um laço para a vida. Quando fala de laço, fala de armadilha, né? De perigo. Então alguns animais são pegos com laço, né? Quando ele pisa aquilo, laça a pata dele, ele fica amarrado. Então o laço é um perigo na sua vida. Então a boca do tolo sempre vai trazer problema. Então que você possa cuidar, porque se eu não sou o tolo, nem fala, eu sou sábio, mas eu começo a caminhar com o tolo, eu também vou entrar em confusão. Então eu também vou acabar sendo conduzido a esse lugar e vai ser problema para a minha vida. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com quem você anda, cuidado com seus relacionamentos, cuidado com as suas amizades, porque ele pode ser seu amigo de infância, mas se ele tem um caminho ímpio, ele pode te arrastar junto. Em vez de você trazer ele, né, para uma vida sadia, cristã, em busca, né, guardando a família, guardando os princípios, o ímpio vai te arrastar para o buraco. A palavra do difamador são como doces bocados que penetram até o íntimo do homem. Ou seja, aquele que difama, aquele que fala assim, nossa, queria, né, compartilhar aqui, você viu o que aconteceu na vida de fulano? O cara já tá desse jeito e fala, o quê? O que aconteceu? Então isso, sabe? Essa questão, sabe, de você querer saber do outro, querer aquela fofoquinha. Então isso entra como uma boca, né, lábios doce. Ou seja, é como se estivesse penetrando a sua alma e você tem prazer de saber algo do outro para que você possa falar para alguém. Então alguém te conta um segredo, você nem vira, você já está procurando com quem, porque eu não vou saber administrar esse segredo. Então você é um ímpio, você é tolo, você precisa guardar. Então essas pessoas confiam em nós, né, para um segredo, algo muito sério, para que você possa orar, para que você possa ajudar, interceder. Então isso tem que ser entre você e Deus e a pessoa. Não coloque mais gente junto. E aí a gente fala, não, eu queria que você orasse por fulano. Não, na verdade você não quer que ore, você quer falar o problema da pessoa, justificando aos olhos da igreja, né, que você está orando por ela, porque ela está numa dificuldade. Não, na verdade você está piorando as coisas. Então a palavra fala, né, como se fosse bocados doce. O negligente na sua obra é irmão do destruidor. Olha só, o negligente na sua obra, ou seja, tudo que você faz,
Se, né, você for uma pessoa ímpia, você vai ser irmão do destruidor. Rapaz, o negócio é feio. Então imagina aqui, né, você literalmente sendo colocado como alguém irmão do destruidor. Então você provoca a destruição. É como se você fosse auxiliar do diabo. Ou seja, eu vivo negligenciamente, então eu arrasto quem está comigo e isso vai afetar todos, então por eu causar destruição. Então literalmente eu estou sendo comparado aqui, né, ao irmão do destruidor. E eu não vejo outro destruidor na Bíblia a não ser Satanás. Então, literalmente, né, a gente cuidar com o que a gente faz, como a gente vive, é importantíssimo. Então, não seja negligente nas suas ações. O versículo 10 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. E você escreve aí, glória a Deus. Para ela corre o justo e fica seguro. Nas épocas antigas de castelos, nós vamos ver que haviam torres. Torres eram um lugar de referência entre as muralhas, aonde você poderia observar o inimigo chegando, aonde os flecheiros não alcançavam. Então eram lugares de pontos estratégicos. Mas aqui, Torre Forte, ele está dizendo assim, o lugar mais alto dentro da fortaleza. Não sei se você via quando um castelo estava sendo invadido, toda a parte real, toda a parentela real, ali os herdeiros, corriam para uma torre e ficavam lá onde eles podiam ficar seguros, ou seja, o último lugar a ser dominado, mesmo que as pessoas rompessem a muralha. Então era essa torre forte. Havia a torre do vigia, que era aquele que ficava na sentinela guardando, e essa torre forte. Ou seja, Deus na sua vida é como essa torre forte. Tudo pode estar caindo ao seu redor, mas você está sendo guardado, você está sendo colocado nesse lugar, e isso é fundamental para mim e para você. Então nós somos colocados como torre forte, algo de Deus, algo que nos guarda, algo que o Senhor faz e nos protege. Então torre forte é o nosso Deus, e o justo corre para lá, o justo vai para lá, porque lá é um lugar de segurança. Então, um lugar onde eu e você precisamos todos os dias buscar a segurança no Senhor. Versículo 12 diz assim: antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. Ou seja, arrogância e prepotência. Tudo isso vai trazer para o homem queda. Então, todo homem antes de cair, ele parece que está indo muito bem, ele parece que está subindo. E aí ele fala, sou eu que estou conquistando. Quando o homem entra nesse lugar, realmente ele cai. Então, a queda do homem está sendo precedida na sua arrogância. Então, toda vez que ele começa a se colocar nesse lugar de sábio, de entendido, ele vai cair. Versículo 13 diz assim: responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Não sei se você já esteve junto com alguma pessoa desse jeito, que ela nem termina de ouvir, ela já sabe a resposta. Ou ela já viveu, ou ela já fez, então você não pode compartilhar nada que de repente ela e ela já chega metralhando informação. Então isso é literalmente insensatez. Isso é uma vergonha para ela. Então muitas vezes a gente tem que ser um melhor ouvinte, né? Eu paro, ouço, escuto, falo, Senhor, né? Como que eu posso tirar essa lição para a minha vida? Mas não, o que se apressa a falar vai passar vergonha. E isso é algo que Salomão fala que é muito verdade. 15. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido do sábio o busca. Então, o coração do entendido sempre vai adquirir conhecimento. Então, toda vez que eu e você nos experimentamos nesse lugar, nós adquirimos conhecimento. Mas o ouvido do sábio busca. Então, ou seja, o coração dele está sempre alinhado em aprender. E o ouvido aqui, sempre buscando. Ele está sempre conectado, ou seja, o coração fala de alma, sentimento. O ouvido vai falar, do seu emocional. Então, a sua alma e seus sentidos estão alinhados com Deus. E o seu psique, a sua mente também está alinhada ao conhecimento de Deus. Então, coração e ouvidos falam poderosamente sobre mim e você, no nosso sentido das nossas emoções, do nosso viver e da nossa experiência espiritual com o Senhor. Versículo 20 diz assim: do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, aqueles que amam comerão do seu fruto.
Ou seja, né? Então aquele que controla o que pensa, né? E controla o que faz, ele sempre vai ser abençoado. Então ele sempre vai se fartar disso, porque ele vive uma busca de conhecimento. Mas o tolo, né? Então ele literalmente vive do falar, então ele sente necessidade de estar sempre falando, e a morte e a vida estão no poder da sua língua, ou seja, o que você fala é muito poderoso. Então você pode gerar vida, como você pode gerar morte sobre alguém. Então muito cuidado com o que você fala. O que acha uma esposa acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor. E eu não sei você, mas eu quando, né, eu falo, quando eu encontrei a minha esposa, né, pastora Ju, eu fui abençoado. Então eu acredito que um homem, quando encontra uma esposa, ele recebe o favor do Senhor. Ele é abençoado a tal ponto que ele é guardado pelo Senhor. E isso é um sinal de favor divino. Então a sua esposa, o seu casamento é uma bênção, nunca é um fardo. Ou seja, o homem que não encontrou uma esposa ainda não encontrou a bênção do Senhor. Então, se você está solteiro, né, ore a Deus para encontrar uma esposa. E assim creio também que um homem é abençoador na vida de uma esposa, né? Então, ele também pode ser alguém que coroa e honra a sua casa. Então, que você que está, né, só que você possa entender que o casamento é uma bênção. E aqui nós estamos vendo, né, Salomão falando que quem acha uma esposa recebe o favor do Senhor. Então a graça, a sabedoria de Deus vai estar sobre sua vida, sobre sua casa, e isso é fundamental. Então um homem precisa sempre encontrar uma mulher para que ele seja abençoado. Versículo 24 diz assim: um homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado que irmão. Ou seja, quem tem muitos amigos não tem ninguém, porque na segunda parte do versículo você vai ver assim, porque mais há um amigo mais chegado, ou seja, está no singular, amigo. Então se você considera que você tem muitos amigos, você não tem nada, porque as pessoas que estão ao seu lado, no seu dia bom, no dia de churrasco e no dia de piscina, tá tudo certo, mas deixa você estar na necessidade para ver onde esses amigos vão parar. Então que você possa entender que há pessoas que nós podemos contar de verdade. Por exemplo, eu quero fazer uma venda, quero comprar algo, e você fala que você tem 30 melhores amigos. Pergunta para os 30 o que você deve fazer. Você vai ter 30 respostas diferentes. E no final disso tudo, isso vai te trazer a ruína, porque você vai ficar em dúvida. Porque essas pessoas realmente não te amam, elas não querem o seu bem, elas querem o que você pode transmitir, contato, status, festa de graça, carne de graça, eu não sei. Mas a gente tem muitas pessoas que a gente se conecta e são colegas de trabalho, colegas de escola, mas a amizade é muito seletivo, é muito peculiar, e você deve pensar, né? O que tem muitos amigos vai levar à ruína, mas aquele que é um amigo mais chegado que irmão, ou seja, aquele amigo que você tem mais afinidade, que você pode contar com ele mais que alguém da tua casa, do teu sangue, aí você ganha um prêmio, aí você tem de verdade um amigo verdadeiro. Então que nós possamos entender em Provérbios, né, que nós podemos literalmente viver algo no Senhor e cuidar, né, com as nossas palavras, cuidar, né, com escolher o que dizemos bem, cuidar e valorizar, né, ouvir antes de julgar qualquer coisa. Então confiar somente em Deus, então se refugiar em Deus num tempo difícil, torre forte, ou seja, relacionamentos saudáveis, a amizade e o casamento devem ser cultivados com respeito, sabedoria e gratidão. Então que você hoje, nesse domingo, possa refletir sobre isso. Capítulo 18, então, de Provérbios, onde nós fomos literalmente convocados a entender os relacionamentos do homem, nos relacionamentos com Deus, e que nós precisamos ser sábios. Eu gostaria de orar sobre sua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre os seus filhos. Que a sabedoria que venha do alto, Pai, venha sobre eles, os fazendo, Pai, crescer e prosperar. E que, acima de tudo, eles tenham uma vida abençoada. Que os seus filhos hoje, Pai, possam ter cuidado nos relacionamentos, cuidado no falar, mas entender que, apesar de tudo, eles podem confiar num lugar, a torre forte que é o Senhor, para que eles sejam guardados.
Pai, abençoa seus filhos, pois assim eu quero declarar um dia abençoado sobre a vida deles e sobre quem ainda vai acessar essa live. Receba o toque do Senhor, que você possa ser abençoado no nome santo de Jesus. Amém? Shalom, até amanhã às 12h30 aqui no nosso canal da Família Monte Sinai.